por acaso alguém parar de me ouvir, por favor, alguém acena, faça algum movimento. Tá meio baixo, mas já dando para ouvir ainda. Tá bom, eu vou tentar falar um pouco mais alto, que a minha voz é muito baixa mesmo. Eu não sei, o que você acha, Felipe, aqui? Eu não sei se é baixo, ou se tá um pouquinho abafadinho, não sei se é só para mim, ou se vocês estão ouvindo super bem. Tá um pouco abafado, como se o microfone estivesse batendo em algum lugar, assim. Essa é a minha sensação. Meu microfone está bem na minha frente. Ah, tá. Não, mas dá para ouvir, dá para ouvir. Então tá. Boa tarde, gente. Esse é mais um J Talk que a gente vai fazer, olhando para aquela série de culturagem de produto. Aí eu convidei a Sasha, ela vai se apresentar, mas assim, ela é designer de produtos e design em geral há muito tempo, assim, ela já trabalha há mais de 10 anos com isso. Hoje ela trabalha numa empresa como Head de Produtos de Inovação. E obrigado por participar, por dispor do seu tempo para falar um pouquinho da tua experiência com a gente, Sasha. Obrigada a você por me convidar, me senti muito honrada de ser convidada pela Gisela. Eu sou a Sasha, sou designer de produto digital, sou designer digital de formação, especialista em usabilidade, arquitetura da informação, experiência do usuário. Desde 2012, eu trabalho com pesquisa para design, eu fazia arquitetura de luxo, e desde essa época que eu comecei a trabalhar com a experiência das pessoas. Em 2012, eu migrei para design e comecei com pesquisa de inovação para live marketing e marketing de guerrilha, usando muitos recursos digitais e de inovação e de tecnologia. Depois, em 2015, quando eu estava prestando serviço para um canal de TV a cabo, as pessoas começaram a me chamar de o X, o X, o X, o X, e eu acabei convergindo minha carreira para produtos digitais. Já participei do nascimento de mais de 30 produtos digitais, incluindo todo o ecossistema de e-learning da cultura inglesa. Hoje eu sou head de produto na Superfrete, que é uma logtech. Em um ano a gente conseguiu atingir aí mais de 1 milhão de downloads orgânicos. Nós temos uma média de 4,7 estrelas no total, de mais de 6 mil avaliações, e isso é resultado de um trabalho de UX constante que a gente faz aí de pesquisa nesse tempo. A gente também já atingiu o break-even e agora a gente está pronto para crescer e decolar. Eu espero que vocês ouçam falar da nossa marca logo em breve. Eu vim aqui para a gente bater um papo sobre design de produto, que a Gisela me convidou, e eu queria começar lançando a braba para vocês, que é o que é design de produto. Vou pedir para vocês responderem nesse link que eu vou colocar aqui no chat. Só preciso achar o chat. Aqui. Vou pedir para vocês responderem nesse chat aí. É uma experiência, então eu queria, na verdade, vou dar aqui 2 minutinhos para vocês entrarem aí no link. Quem quiser responder pelo celular, pode escanear o QR Code que está na sua tela, que você vai conseguir acessar. E daqui a 2 minutos eu vou seguir contando para vocês o que eu acho que é design de produto. Bom, tem gente respondendo aqui que é o que torna o produto atraente, encantador, de usabilidade fácil, que é a cara do produto, que é a interface,
que é que é a modelagem do produto conforme a necessidade da empresa. Bom, vocês podem ficar um pouco chocados com o que eu vou contar para vocês, o que é design de produto, mas decepcionados talvez, mas a gente vai seguir com uma história boa sobre o que é isso. Design de produto, na verdade, ele é design, 100% de pureza do design. O cerne do processo de design, ele é a descoberta. E todo o processo de design, ele vai seguir uma coisa muito parecida com essa. Tem a descoberta, a ideação, a experimentação, a prototipação, os testes, o aprendizado contínuo com dados e recomeçar todo esse processo. A gente está sempre recomeçando esse processo. É por isso que os processos de produto não vêm numa linha que tem início e fim. Vocês podem procurar vários gráficos que vão representar o processo de produto e normalmente eles vão ser cíclicos. Sem isso, a gente está fazendo pastelaria. E eu vou explicar uma parte do porquê que eu uso esse termo pastelaria para vocês conseguirem estar na mesma página. Vamos olhar aqui rapidinho para Bauhaus. Por mais polêmica que essa referência seja, porque ela também nasceu ali nos meados da época que congruiu com o nazismo, mas ela foi comercial do design. O Walter Gropius, que foi o fundador dessa escola precursora do design moderno, e uma das coisas mais incentivadas pelo método dessa escola era a experimentação. Ele dizia que devemos dar mais oportunidade à juventude para que experimente, pois somente quando descobrimos os fatos, o conhecimento se converte em sabedoria. E isso é uma frase simples do Walter Gropius, assim como várias outras, que exemplifica como funciona o processo de produto desde antes até dessa época bauhausiana. A Bauhaus ela foi uma escola que trouxe uma proposta que uniu a arte e a função, a diversão e a produção, a experimentação e a inovação. Por isso que se o traço desses móveis que estão aparecendo aqui na tela se parece com algum móvel da sua casa, não foi por acaso. Desde a época de 40, o design se autoconsome, olhando para as coisas que foram feitas e melhorando aquelas coisas a partir de descobertas. Então, olha bem para esses móveis. Provavelmente tem pelo menos um na sua casa que se parece com eles. A forma de fazer design, eu vim aqui falar sobre design de produto, mas sou uma design de produto digital e estou falando sobre móveis. É porque a forma de se fazer design é a mesma. Ela foi aprimorada desde a década de 40 e já existia um método eficiente, muito parecido, de se fazer produtos com o que fazemos hoje. Nós usamos vários métodos, como o Lean UX, que tem o mesmo cerne: descobrir, construir, observar e aprender. Construir, quando a gente não constrói baseando em aprendizado contínuo, a gente pode se pegar em um ritual de defesa do eu acho melhor, eu acho pior, que é o da pastelaria. Me dá um de queijo, me dá um de carne. Cada um fala o que acha melhor ali e a gente nunca chega na necessidade real do usuário. A gente acaba se pegando com frases como: vamos fazer igual o Netflix, igual ao iFood, igual o do fulano, mas e igual o nosso? E as necessidades dos nossos usuários? É por isso que eu botei aqui esse GIF do... É uma cilada, Bino. Se você estivesse pegando com essas frases, lembre desse GIF, porque é uma cilada. Tá bom, mas e agora, Bino? Como que a gente pode fazer design de produto de qualidade? É importante a gente entender que existe a separação real
dos designers, que não existe separação real dos designers pela nomenclatura do cargo. Então, se você é UI, UX, UX Writer, designer gráfico, ou qualquer outro nome que você escolher, você vai precisar abraçar um pouco do processo de design para gerar alguma coisa de valor para o seu consumidor ou para o seu negócio. E como hoje a gente faz tudo na internet, muita coisa que antes era só serviço virou também produto digital. Por isso que eu trouxe algumas coisas que a gente pode fazer para construir produtos melhores. E no final eu vou contar um segredo para vocês, que é uma coisa que todas as empresas que são unicórnio têm em comum. Então, por que eu estou com esse site aberto aqui, né? Comecepelaspessoas.com. Literalmente, comece pelas pessoas. Quando a gente sabe sobre as pessoas que podem botar o dinheiro para dentro, quem são essas pessoas? O que elas gostam, o que elas sentem, quando elas interagem com o que a gente tem para oferecer. Qual foi a última vez que você falou com o seu usuário? A gente não pode esquecer para quem que a gente está fazendo as coisas. E é por isso que é importante a gente falar com o nosso usuário. Porque a partir do momento que a gente deixa isso de lado, a gente começa a fazer aquilo exclusivamente para a gente. Por isso que a gente começa a falar frases como eu acho melhor, eu acho pior. É muito importante a gente lembrar que a dificuldade, que dificilmente um perfil ele vai ser um só. Então, dificilmente a gente vai ter só um tipo de usuário. E muito menos o nosso perfil vai ser o nosso tipo de usuário. Isso é a maior essa é a maior probabilidade de estar errado. Quando você acha que você é o seu próprio usuário. É aí que começa a história da cilada Bino. Ai, me desculpa, gente, deixa eu dar uma respirada aqui. Bom, por isso que é importante a gente ganhar profundidade sobre quem são essas pessoas que a gente está querendo encantar. E ninguém aqui pode se incluir fora dessa. Mesmo que você não seja designer, é importante que você queira entender e se aprofundar sobre essas pessoas. Você também é parte do que está sendo entregue de alguma forma. Mesmo que você seja a pessoa que entrega o café, você também faz parte disso. Então, se você tem, quando a gente tem conhecimentos e dados sobre quem são essas pessoas, e se você tem algum dado efetivo sobre quem são essas pessoas, compartilhe com seus colegas. Isso é o melhor que você pode fazer para esse negócio. Quanto mais as características reais dessas pessoas, que são os nossos consumidores de fato, forem absorvidas pelos times de diferentes squads, não importa se designers ou não, mas vocês vão ser capazes de construir alguma coisa que está próxima do senso comum do nicho que vocês estão querendo atingir. Então, faça pesquisas regulares, não deixe seus usuários num limbo recebendo alguma coisa que eles nem se identificam. Lembre-se sempre de fazer as coisas para essas pessoas. Bom, pesquisa é caro, demora. Os usuários não me atendem. As pessoas furam, ninguém participa. Tudo bem. Você acha que não tem tempo ou recurso para pesquisa? Espera só até você ouvir aquela palavra vamos refatorar. Que normalmente é o que acontece quando a gente começa uma coisa sem pesquisa. E fazer as coisas depois que elas foram desenvolvidas pode custar até 100 vezes mais do que se a gente fizer elas durante o processo de design. Não é só o método empírico que
de entrevista, por exemplo, né? Métodos empíricos são aqueles que a gente usa a observação como o método principal. Então, não é só o método empírico de entrevista que ajuda a gente a entender quem são as pessoas. Existem várias outras formas que a gente pode usar para fazer isso, e vocês podem tentar entender juntos, como um time, o que já é possível para vocês mapear. Provavelmente, os seus desenvolvedores têm algum dado lá no banco que já existe e que você pode usar para entender suas pessoas. Talvez o pessoal do marketing já faça algum tipo de estudo que eles podem compartilhar. É importante que vocês entendam como podem observar. Avaliem as formas que vocês têm de observar os usuários e aproveitem essas formas que já são possíveis, até que vocês possam implementar novos métodos e novas ferramentas. E vocês podem até usar coisas simples, como questionários no Google. Como é o nome? Os questionários do Google. Vocês podem usar teste não monitorado, por exemplo, que leva menos tempo do que um teste de entrevista. E dá até para botar ali, se o produto de vocês tiver uma rede social, por exemplo, dá até para fazer uma pesquisa por ali, nem precisa ir muito longe. Então, quando a gente tenta avaliar a mesma coisa que a gente tem de várias formas diferentes, a gente consegue ver diferentes perspectivas. E se você já tem uma ferramenta que avalia o mapa de calor, por exemplo, você pode usar isso para entender a taxa de clique em uma funcionalidade nova que você está implementando. Até para testar, por exemplo, qual foi o banner que você criou que teve mais engajamento. De repente, é um caminho. Se existem outros tipos de registro no sistema de vocês, é importante que, e os desenvolvedores sabem que esses registros existem no banco, é importante a gente conversar com eles, ver se não é possível, de repente, colocar isso numa planilha uma vez por mês, só para a gente ter ali um cheirinho do dado. É pouco, mas é melhor ter alguma coisa do que não ter nada. Acredite. Desenhar só com a intuição é arrependimento na certa. E com o tempo, tentando extrair dados, a gente consegue ideias de como a gente pode fazer isso melhor dentro da nossa realidade. De repente, a gente não precisa de ferramentas muito complexas, fazem coisas grandiosas. É importante a gente começar com o que a gente tem. Mais importante do que ter dados automatizados é tentar aprender alguma coisa antes de implementar. Por isso que testes de usabilidade são uma forma simples da gente errar rápido. Eles são uma forma da gente errar durante o processo de design. O teste de usabilidade ele serve para a gente não ter que gastar 100 vezes mais para resolver alguma coisa que o design não resolveu. E se a gente tiver um engajamento de mais pessoas durante esse processo, com um esforço coletivo, é possível a gente conseguir um retorno maior, que é um benefício para todas as partes. É importante que os desenvolvedores e os stakeholders também participem desse processo. Não fiquem achando que é um tempo perdido, porque, acredite, quando você participa do processo que olha de fato como o seu usuário está fazendo as coisas, você também vai aprender, mesmo que você não faça parte do processo de design. Por isso que o time de produto precisa estar colaborando constantemente, consumindo o conhecimento que foi adquirido e compartilhando esse conhecimento também. O papel da pessoa de design de produto é condensar esse aprendizado em pílulas sem viés, se possível, que ajude o time a colaborar para descobrir o senso comum. O que é um senso comum? Quando a gente vai fazendo várias descobertas e a gente compartilha essas descobertas, todo mundo cria um mindset ao redor dessas descobertas,
as pessoas têm mais chance de encontrar coisas que estão alinhadas com os desejos das pessoas. Os dados, eles não podem ficar na mão de uma única pessoa. Quanto mais pessoas analisam os mesmos dados, mais a gente pode descobrir com eles. Provavelmente, quando eu analiso um dado e você analisa o mesmo dado, a gente não vai ter resultados iguais. Porque, apesar do dado ser uma coisa exata, eles também são subjetivos. Por isso que é importante o senso coletivo. Quando a gente imerge nesse processo cíclico de aprendizado do design, a gente entrega a solução para o produto que se reflete em uma curva de aprendizado reduzida, em redução de suporte, redução de taxa de abandono, um aumento de conversão, aumento de valor percebido, redução de erros do usuário. Importante esse ponto, porque às vezes quando o usuário erra, nem sempre é porque ele é burro. Às vezes é porque quem errou foi a gente. Quando a gente faz esse processo baseado em dados, baseado no aprendizado, a gente também aumenta a fidelidade do cliente, a gente economiza recurso e a gente melhora a produtividade da equipe. Porque quando a gente faz coisas mais assertivas, a gente se sente mais satisfeito com o que a gente está entregando. E quais são os segredos? Qual é o segredo das empresas que são unicórnio? Eles já pararam de reclamar que precisam colaborar uns com os outros. Os times trabalham juntos de forma colaborativa para resolver um problema, mirando em objetivos claros, com dados como fonte principal da informação da tomada de decisão. E não, eu acho melhor ou eu acho pior. Isso é só um gostinho do que é o design de produto. E eu vou abrir aqui para vocês fazerem perguntas, se quiserem. A gente pode continuar fazendo um papo. Mas muito obrigada por quem pôde estar aqui até esse momento. E a minha apresentação Obrigada, é Sasha. Aí, quem tiver pergunta, se quiser perguntar alguma coisa do dia a dia, se tiver interesse em algum outro ponto que a Sasha falou do dia a dia dela, da empresa dela, assim, pode ficar à vontade de perguntar, gente. Obrigada, Sasha. Muito bom. Eu que agradeço, gente. Muito bom ver tantas mulheres aqui. Oi, Sasha, tudo bem? O Felipe, eu vou começar. Só para ir esquentando aqui os tambores. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você lida com o processo de descartar as hipóteses e as ideias, assim, no dia a dia, quando você vai desenvolvendo, fazendo os testes e tal? Porque eu acho que uma constante que a gente já aprendeu é que muitas vezes, nesse processo de desenvolvimento de produto, a gente tem, querendo ou não, às vezes a gente acredita em alguma coisa. Não sei se a palavra é apaixonar, mas a gente fica muito assim, eu acredito que é nesse lugar, eu acho que é por esse número, eu sei que os dados dizem uma coisa e tal, mas sempre há uma dificuldade muitas vezes de falar, não é por aqui, é hora de desistir ou é hora de seguir em frente. Como é que é esse processo de decisão no seu dia a dia? E quem que participa normalmente desse processo de decisão? Como é a tomada de decisão para algo ser descontinuado, para algo ser seguido em frente, para algo ser descartado e assim por diante? Eu acho que essa muitas vezes é uma dor que a gente vê, né? Assim, a tomada de decisão, né? Como algo importante de escolha. Uhum. Faz sentido a minha pergunta? Não sei, talvez se alguém quiser. Claro. Vamos ver se faz sentido a minha resposta também, né? Então, Felipe, normalmente a gente usa várias fontes de dados. Então, se eu faço uma pesquisa de entrevista, por exemplo, e eu gero... Normalmente, qualquer pesquisa gera novas hipóteses, né? Então, se eu faço uma pesquisa de entrevista e eu tenho as hipóteses X, Y, Z, mas os meus dados do suporte, por exemplo, me dizem MNO, que está super distante, de repente, do que eu descobri ali na entrevista. Pode ser necessário fazer uma nova pesquisa com o objetivo de entender como essas duas coisas se encontram.
às vezes, quando a gente está muito apaixonado por uma ideia, a gente fica tendencioso a acreditar que os dados estão nos dizendo o que a gente quer que eles nos digam. E isso é muito possível. Sempre que a gente quiser que uma resposta exista como humano, e isso é uma falha humana mesmo, faz parte da nossa existência, a gente vai buscar que os dados nos digam exatamente aquilo. Então, se nesse dado que eu estou olhando aqui eu não encontrei essa resposta, peraí, deixa eu olhar de novo, deixa eu refazer os cálculos para encontrar a resposta que eu quero. E é isso que se chama viés, entendeu? Às vezes, se a resposta que a gente quer que exista, ela não chega na gente, pode ser que ela simplesmente não seja isso. E é importante a gente estar aberto também para mudar de ideia, porque mudar de ideia rápido também faz com que a gente possa aprender rápido. Não sei se eu respondi sua pergunta. Muito bom, sim, sim. Outra, para complementar, antes de abrir, vocês têm tempos específicos para esses ciclos acontecerem? Ou seja, vocês têm alguma meta de fazer isso, um ciclo desse de aprendizado durar, sei lá, um trimestre, um mês, uma semana? Como é que funciona esse processo de rodada desse ciclo que você mostrou várias vezes para a gente? Então, aqui na Superfret, a gente existe há basicamente um ano, mais ou menos. Na verdade, o total, assim, uns 2 anos. Então, é muito pouco ainda. A gente ainda está, tipo, agora que a gente abriu empresa mesmo, antes era uma empreitada de 4 pessoas. E agora a gente já tem 16. Então, está crescendo muito rápido também. Então, talvez, assim, aplicado diretamente a Superfret, fique um pouco complicado de te responder isso. Mas, atualmente, o que a gente tem feito? A gente pensa quanto tempo a gente tem de resposta e o que a gente pode fazer para conseguir consumir algum dado para entregar aquela resposta no tempo que a gente tem. Como a gente trabalha com frete, não é tão simples quanto esperar, às vezes, meses para dar uma resposta para os usuários. A gente perde muito, porque a gente precisa que as pessoas continuem emitindo frete. Então, às vezes, a gente tem poucos dias de resposta. Atualmente, a gente trabalha com várias fontes de dados, então a gente tem o Firebase, bem estruturado, a gente usa também o Hotjar, bem estruturado. E muitas vezes, quando a gente não tem tempo de fazer uma pesquisa mais presencial com o nosso usuário, a gente faz algumas horas de observação no Hotjar e a gente usa o Hotjar também para disparar algumas pesquisas com objetivas, assim, né, de poucas respostas e bem rápidas, que leve segundos para a pessoa responder. Então, se a gente tiver muitas dúvidas, a gente joga umas pesquisas desse tipo para uns clusters de usuários específicos e assim a gente consegue captar dado muito rápido. E como a gente tem 200 mil usuários, a gente leva mais ou menos tipo 1 hora para conseguir umas 500 respostas. Então, é muito rápido mesmo que a gente consegue rodar, assim, pegar uma resposta que seja estatisticamente confiável, né? Muito bom. E depende muito do caso e da realidade da empresa, então, né? Pelo que eu entendo, assim, poxa, se é uma empresa que precisa dar uma resposta rápida, porque o ciclo é curto, tem que ser mais rápido, né? Se é algo que eventualmente precisa de mais teste, que tem uma tolerância maior ao tempo, que demora mais tempo para coletar dados, talvez o tempo seja maior. Mas vocês acabam definindo esses dados assim, o prazo de teste é um pouco na tentativa e erro, ou antes, quando você está concebendo, na hora do planejar, vocês falam, a gente vai rodar isso durante tanto tempo? Como é que funciona, assim, na sua realidade? Então, quando a gente começa do planejamento, por exemplo, recentemente a gente identificou que existe uma questão dentro de um fluxo que talvez a gente precise rever. Isso já existe lá no aplicativo e já está funcionando, mas a gente vai precisar fazer uma profundidade maior. Então, provavelmente, a gente vai usar umas 2 semanas, que para a gente são 2 sprints, nosso sprint é bem curto, de 1 semana. E
provavelmente a gente vai usar aí umas 2 sprints para ganhar profundidade nesse problema, para a gente conseguir entender qual é o plano de ação. Nem sempre a gente vai conseguir os dados tão rápido quanto a gente precisa, mas também é importante a gente entender que, às vezes, a gente precisa do tempo para pegar o dado. Agora, a gente também tenta não perder o time, porque quando a gente faz a pesquisa, tipo, demora muito, tipo, sei lá, 4, 8 semanas, de repente a gente já perdeu o timing, talvez a gente já tenha até perdido aquele usuário que descobriu aquele problema, entendeu? Então, realmente, a gente não pode esperar tanto. Mas, é como eu disse, desde o início desse produto, desde quando ele nem era um produto de frete, a gente já começou com o Firebase mapeado e com o Hotjar mapeado. Então, a gente nunca foi cego de dados, entendeu? A gente sempre, como esse produto começou, quando a gente trabalhava nos nossos trabalhos e a gente, fora do expediente, tocava esse produto. Então, a gente não podia se dar o luxo de não ter dado nenhum, porque como é que você vai fazer uma pesquisa 1h da manhã? Não vai, né? O Guilherme botou uma pergunta aqui no chat, Sasha. Qual é o equilíbrio entre fazer pesquisa profunda para tudo, exemplo, endereçamento, lentidão, necessidade de validar muitas hipóteses, e sair fazendo as coisas sem uma pesquisa muito profunda? Exemplo, a dor já é conhecida, então vamos fazer a ABC e ver o que dá. Então, equilíbrio de gastar muito tempo ou pegar a ideia e já fazer. Então, é sempre importante a gente ver um equilíbrio, né? Porque quando a gente pensa direto no existe essa dor, então vamos fazer isso para resolver essa dor. Então, a gente tem aqui as opções já de solução. Mas o quanto você pensou nessa solução, sabe? O quanto ela já não pode estar enviesada. Às vezes, o gasto de tempo que você vai ter para desenvolver ela, você poderia gastar metade desse tempo desenvolvendo e metade desse tempo tentando se aprofundar um pouco e fazendo uma coisa um pouco mais assertiva. É claro que, mesmo que a gente faça pesquisa pra caramba no processo de design, ainda assim pode ser que a gente lance uma coisa e, quando lançar, falar, caraca, não era isso o resultado da minha pesquisa, e agora? Então, mesmo assim, a gente ainda vai precisar aprender e melhorar. Tipo, é importante a gente lembrar que nunca vai estar perfeito. E Sá, agora eu vou ter uma outra pergunta, vou fazer uma pergunta sobre isso. Mas você usa, por exemplo, para esse caso, alguns parâmetros, assim, o ideal estatisticamente é um percentual tal, ou é bom fazer teste com tantos usuários, ou pesquisa com tantos? Você existe alguns padrões estatísticos para isso? Então, existem padrões estatísticos, mas às vezes, assim, dentro da minha realidade, eu consigo alcançar padrões estatísticos, porque eu tenho muitos, milhares de usuários. Mas isso nem sempre é a realidade das empresas. Então, a Nielsen Norman Group tem um conteúdo, que depois eu posso mandar para a Gisela e ela manda para vocês, que tem ali mais ou menos o ideal, né, o mínimo ideal, para cada método que você pode aplicar de profundidade, por exemplo. Mas, por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa com o usuário de entrevista, provavelmente, se você falar ali com umas 5, 8 pessoas, talvez até menos, você já entenda um senso comum. O importante é entender o senso comum, gente. O senso comum e objetivo e necessidade são as 3 palavras que tem que ficar na cabeça de vocês mesmo. Ah, legal. O Daniel perguntou ali qual a importância do benchmark para avaliar oportunidades. Então, vai depender, né? Se você está fazendo um benchmark dentro do seu mercado, provavelmente é importante lembrar que, quando a gente faz benchmark, a gente está olhando para outras empresas que podem estar fazendo teste AB. E naquela hora que você olhou ali, pode estar aparecendo para você uma versão que nem é a versão que vai performar melhor para os caras que estão pesquisando aquilo. Então, o teste AB é importante, até existe uma heurística da usabilidade, que é consistência e padrões, ou seja, é importante mesmo que o mercado faça as coisas parecidas. Só que também é importante que vocês não considerem só o benchmark, entendeu? Nunca é só um método. É o benchmark com os dados que a gente tem, as coisas que a gente já aprendeu e como a gente conhece o nosso cliente.
Legal. Mais alguma pergunta, gente? A Raoni também botou uma aqui, ela tem que sair, mas deixou uma pergunta antes de sair. Ela gostaria de saber mais sobre como mover e conectar os times para trabalharem juntos, né? Que foi durante o que você estava explicando, de compartilhar os dados e tal. Você tem alguma dica sobre isso? Olha, na Superfret a gente usa um produto que se chama Coda. Ele é muito parecido com o Notion. Tem vários produtos que atendem essa mesma necessidade, que a gente usa esse mesmo. Então, eu vou falar sobre ele. Mas, basicamente, ele é a nossa fonte única de verdade. Então, tudo que a gente sabe sobre os usuários, tudo que a gente descobre sobre o produto, a gente documenta tudo nesses repositórios do Coda e a gente, quando entra uma pessoa nova, a gente explica para essa pessoa aonde estão as fontes de conhecimento que ela pode ter e a gente fomenta principalmente que a liderança não segure conhecimento para si e não fique com conhecimento entre si, porque às vezes uma coisa que você sabe, se você botar ela num lugar mais acessível, provavelmente você vai estar ajudando ali o seu time a chegar num objetivo que está mais próximo do objetivo que você acredita. Acho que a Letícia levantou a mão também. Deixa só eu complementar esse ponto, né, de conectar as pessoas. É difícil mesmo e é mais difícil ainda quando a liderança se recusa a participar. Então, precisa começar pela liderança a participação. Quando a liderança tem uma postura de isso não dá tempo, eu não consigo, não dá para mim, não vou participar. Ou não é minha responsabilidade. Não é minha responsabilidade, é você que tem que descobrir. Então já fica muito difícil mesmo para aquela pessoa que está ali mais embaixo na cadeia alimentar da empresa, de conseguir fazer com que as outras pessoas participem, porque a gente que é liderança precisa ser o exemplo. Se a gente participa, todo mundo se sente mais à vontade de participar. Legal. Letícia? Eu queria saber, você falou de um documento que você tem sobre benchmark e um padrão mínimo de mercado, né? Porque às vezes, igual aqui a gente está falando da importância da gente saber a opinião dos usuários e muito meio que se moldar em torno disso. Mas o quanto eu queria saber, assim, uma base mínima é necessária de ideia de mercado já pronta, porque às vezes você vai sem saber muito o que encontrar como ideia e pensa, não, eu vou coletar então a opinião das pessoas, vou ver o que as pessoas acham e tudo, mas já existe às vezes uma ideia pronta sobre isso. E o equilíbrio, igual você falou, é muito importante. Mas eu, por exemplo, estou na área de vendas, então eu queria entender meio que isso, existe uma porcentagem, não sei se padrão, mas, sei lá, usa 40% ideia das pessoas e os 60% você pega meio que do mercado, começa com o do mercado e vai aprimorando com 20% do que as pessoas falam, sei lá, o balanceamento, assim, para iniciar algo que não existe, sabe? E outra pergunta é a diferença entre a empresa falar com as pessoas e as pessoas falarem da empresa falarem com o cliente. Porque, tipo, às vezes a empresa tem uma plataforma, né, de comunicação, mas, por exemplo, aqui no Jota a gente tem o time de CS, o próprio time de produtos que, às vezes, entra em contato direto com os clientes. Existe uma diferenciação muito grande entre essas duas plataformas de contato? Para esse tipo de pesquisa, né, de mercado e tudo mais. Entendi. Bom, se eu tivesse a fórmula do quanto utilizar, de repente eu estava muito milionária, mas não estou, menina. Então, eu não sei te dizer, essa resposta eu não tenho para você, mas é importante você focar no que você tem, sabe? Tipo, eu tenho tempo de usar 20% do que as pessoas podem me contar. Então, usa 20% do que as pessoas podem te contar e tenta aumentar essa porcentagem do quanto você entra em contato com as pessoas. Muito legal que você falou que vocês têm time de CS.
Gente, o time de CS, eles são tipo um pouco do nosso ouro, sabe? Eles entram em contato, eles falam com as pessoas nos momentos que elas estão mais sensíveis, porque ninguém quer entrar em contato com o suporte, né? Então, eles falam com as pessoas no momento que eles estão mais sensíveis, eles conhecem muito essas pessoas. É importante, se a gente conseguir uma colaboração deles, talvez você já tenha mais, esteja até mais próximo do senso comum do que se você não falar com ninguém. Qual foi a sua outra pergunta? Me desculpa. Tranquilo. É sobre a plataforma de contato com clientes, pessoa com pessoa ou empresa com pessoa. Então, todo mundo da empresa que entrar em contato com o cliente é a empresa falando com o cliente, independente de qual é o setor que você faz parte. A diferença é como vai ser a sua abordagem, né? Se você é uma pessoa um X, provavelmente sua abordagem vai ser de, oi, vamos fazer um teste de usabilidade, quer participar de uma pesquisa? Mas, se você é do marketing, de repente você vai entrar em contato com essa pessoa querendo saber melhor os sentimentos dela. Mas, às vezes, na Superthread, por exemplo, a gente tem uma parceria muito forte com o time de CS para descobrir algumas coisas. Então, às vezes, a gente quer descobrir uma coisa que cabe ali no meio do atendimento e a gente coloca no meio do atendimento para o pessoal do CS jogar essa pergunta, mas a gente já treinou o pessoal do CS para alimentar uma planilha de Atomic Research. Então, até essas coisas que são do CS, que estão ali no contato diário com o usuário, a gente tem numa planilha os principais fatos, ou seja, os principais quotes que as pessoas falam. Então, às vezes, quando a gente não tem tempo nenhum mesmo de fazer uma pesquisa, se a gente só tabular essa planilha de fatos, a gente já descobre muita coisa. Tá, obrigada. Por nada. Oi. Mais alguma dúvida, gente? Não? Então tá. Até essa questão da tabulação de CS é curioso que a gente está organizando isso agora, até, sabe? Para pegar isso e transformar em dado, né? Porque hoje não é usado muito. Então tá, gente. Acho que é isso. A gente metralhou de pergunta. Pode falar mais se vocês quiserem, gente. Se alguém tiver mais alguma dúvida, aproveita. Não, gente. Então tá. Não, eu queria só agradecer mesmo, acho que é muito legal. E é legal ver, assim, trocar ideia e perceber também bastante do que a gente tem um time de produto liderado pela Paty, que muito dentro dos conceitos que se apresentou, assim, a Paty tenta bater aqui dentro para a gente e tenta educar o Jota de uma maneira geral, né? E aí, para talvez finalizar, eu acho que o nosso grande desafio, eu cuido da cultura do Jota, né? Eu e a Giza juntos. E o nosso grande desafio é tentar construir uma cultura de produto dentro do Jota. Assim. E a Paty, que é de produto, ela vive muito isso. E o nosso desafio é levar essa cultura para todas as áreas, né? Independentemente da venda ao CS, ao time de produção, às áreas de negócio e tal. Como que você vê esse caminho de construção de uma cultura de produtos dentro da empresa? Acho que é uma pergunta para terminar. Olha, realmente é um desafio. Não é uma tarefa muito fácil, nem um pouco trivial mesmo, ainda mais alguns setores específicos que têm uma resistência maior de colaboração, por exemplo. Então, de repente, aí você pode encontrar uma resistência, mas acho que o mais importante mesmo é a gente persistir, sabe? E tentando fazer aos pouquinhos, porque a gente é humano e não vai mudar da noite para o dia, mas o pouquinho que a gente conseguir mudar no dia seguinte, a gente já está ganhando. Recentemente eu ouvi uma pessoa falando uma frase muito boa que era: você pode não achar bom o que você está fazendo, mas com certeza está melhor do que quando você começou. Essa frase é boa, né? Eu adorei. Mas é sobre isso, sabe? Tipo, a gente não vai chegar na Lua tão rápido, mas a gente pode ir andando um passinho de cada vez, e tá tudo bem também, entendeu? Importante a gente começar com a nossa realidade, em vez de ficar
mirando milhares de ferramentas e métodos, porque também, se a gente atropela as pessoas, elas acabam não aderindo ao que a gente tem a oferecer. Muito legal. Muito bom. Obrigada, Sasha, de novo, pelo teu tempo aí e pela troca de conhecimento, compartilhar tudo que você já viveu aí. Um pouquinho que você já viveu, né? Das tuas experiências. Muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser me chamar de novo, fico à disposição de vocês. Obrigada, Sasha. Valeu. Muito legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.